Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esta semana nós iniciaremos a apostila 3, terceiro bimestre. Começaremos o capítulo 6, frações. Vamos fazer a leitura. Aquecendo. Por volta de 2500 a.C., as terras situadas às margens do rio Nilo, no Egito, eram divididas e distribuídas entre os agricultores. Porém, sempre que ocorria o período das chuvas, o rio inundava essas terras, levando parte de suas marcações e fazendo com que os proprietários precisassem demarcá-las novamente. Para fazer essas medidas e marcações, os geômetras de então utilizavam como unidade de medida um comprimento marcado em cordas. Assim, esticavam as cordas e verificavam quantas vezes aquelas unidades de medida estavam contidas nos lados do terreno. Como raramente a medida cabia num número inteiro de vezes nos lados do terreno, eles sentiram a necessidade de criar um novo tipo de número, o número fracionário. Os egípcios consideravam a fração como uma parte de uma unidade e, para representá-la, criaram símbolos especiais. Entre os antigos documentos matemáticos do Egito, o mais famoso é o Papiro de Rames, encontrado pelo egiptólogo inglês Hinge no final do século XIX e hoje exposto no Museu Britânico, em Londres. Trata-se de um longo documento escrito em papiro, papel feito com fibras de palmeira, de cerca de 1650 a.C., onde um escriba de nome Rames ensina as soluções de 85 problemas clássicos de aritmética e geometria, utilizando números inteiros e fracionários. Outros povos, como os romanos, os sírios e os babilônios, também usaram as frações para registros de suas transações comerciais, representando-as como valores monetários próprios de sua cultura. Entre esses povos encontram-se o uso de 1/2, que é 1/2, e da quarta parte, ou 1/4, 1/4. No cotidiano, existem inúmeras situações nas quais se empregam frações, por exemplo, nas eleições. Vence o candidato que obtiver 1/2, metade do total de votos, mais um no primeiro turno, ou a maioria simples no segundo. Em mapas e plantas, com o uso de escalas, razões e proporções empregadas na música, na medicina, na física e na culinária, entre outros. Pensando nisso, se recordarmos o que aprendemos sobre as operações com números inteiros e sobre a reta numérica, veremos que tratamos apenas de situações que podiam ser resolvidas com o conjunto dos inteiros, como você faria para resolver situações práticas que não se resolvem apenas com os números inteiros, como dividir um inteiro em 5 partes. Mãos à obra. Frações. Se dividirmos uma figura em 2 partes iguais, cada parte obtida é 1/2 ou metade da figura. Aqui nós temos a figura inteira e ela foi dividida exatamente ao meio, então nós temos 1/2. Em símbolos matemáticos, cada parte do retângulo é 1/2 do retângulo. Quando a divisão é feita em 3 partes iguais, cada parte é 1/3 ou a terça parte da figura. Cada uma das 3 partes é 1/3 da figura, que nós temos o desenho. Se assinalarmos agora 2 das partes da visão do retângulo em 3 partes, teremos 2/3 do retângulo. 2/3, lê-se 2/3. Aqui a figura foi dividida em 3 partes e foi pintada 2 partes, então 2/3. Da mesma forma, quando a divisão é feita em 4 partes iguais, cada parte é 1/4 ou a quarta parte da figura. Essa figura foi dividida em 4 partes, foi pintada uma parte só, 1/4. A mesma figura de 4 partes foi pintada 2 partes, 2/4. E se pintar 3 partes, é 3/4. Observe que se tomarmos 2 das 4 partes, teremos novamente 1/2 do retângulo, metade do retângulo. Ao tomarmos 3 das 4 partes em que dividimos o retângulo, teremos 3/4 do retângulo, 3/4. Temos agora as atividades. Número 1. Observe a figura. Em quantas partes iguais o retângulo foi dividido? Basta contar. Letra B. Cada uma dessas partes representa que fração do retângulo? Se formos pensar só em uma parte, ela será 1
No numerador e no denominador será a quantidade de partes que foi dividido. Basta contar quantos pedacinhos são. Letra C. A parte pintada representa que fração do retângulo? Vocês devem contar todas as partes em azul e este valor será colocado no numerador. No denominador, vocês vão colocar a quantidade de quadradinhos que tem a nossa figura. Número 2, observe as figuras e diga quanto representa cada parte da figura e a parte pintada. O exercício é igual, basta vocês contarem quantos pedacinhos tem, contar a quantidade pintada e fazer a fração. Número 3. Um cesto de uma pizza custa R$3. Quanto custa 3 cestos da pizza? 5 cestos, a pizza toda? Na letra A, nós temos que um cesto custa R$3. Nós temos aqui 3 cestos. 3 cestos é a mesma coisa que um cesto, mais um cesto e mais um cesto. Logo, um cesto custa 3, um cesto custa mais 3 e o outro, um cesto, custa mais 3. Resolvendo esta simples conta, nós saberemos quanto que vai custar 3 cestos da pizza. Do mesmo jeito, vocês farão a letra B e a letra C. 4. Qual a fração correspondente à área pintada nos círculos? Novamente, vocês irão contar em quantas partes foi dividido e depois contar a parte pintada e formar a fração. Por exemplo, aqui foi dividida exatamente em 8 partes e foi pintada 2 partes. 2 ficará no numerador, 8 no denominador. 5. Das correspondências entregues mensalmente por uma agência de correio de uma cidade, 2/3 são para a zona urbana. Se mensalmente a agência entrega 18.000 correspondências, quantas são para a zona urbana e quantas para a zona rural? Temos que 2/3 tem que ser multiplicado por 18.000. Como nós faremos essa multiplicação? 2 vezes 18.000, embaixo do 18.000, para ficar uma fração, colocaremos o número 1, e 3 vezes 1. Vocês farão essa multiplicação no numerador, será a resposta de 2 vezes 18.000. E no denominador, será a resposta de 3 vezes 1. E depois vocês vão dividir o numerador pelo denominador e vocês vão encontrar a quantidade de correspondências da zona urbana. Este valor é da zona urbana. Para saber a quantidade de correspondência da zona rural, vocês farão 18.000 menos a quantidade da zona urbana. E assim, o valor da zona rural vocês também conseguirão descobrir. Número 6. O tanque de um carro tem capacidade para 60 litros de combustível. Quando o indicador de combustível indicar 3/4 do tanque, quantos litros haverá ainda nele? Como está marcando 3/4 do tanque e o tanque cabem 60 litros, teremos que calcular 3/4 de vezes de 60. Como que nós calcularemos isso? Vamos transformar em fração, colocando 1 embaixo. 3 vezes 60, o resultado será aqui no numerador. 4 vezes 1, vamos colocar no denominador. E depois basta fazer a divisão. Um trecho de um poema diz: quando tiveres 1/4 de hora à disposição, reflete nos benefícios que podes espalhar. A quantos minutos o poema se refere? Aqui nós temos 1/4 de hora. 1/4 é 1/4. E a hora
ela tem quantos minutos? Porque a pergunta é em minutos. A hora tem 60 minutos. Faremos então 1/4 de 60, transformando em uma fração 1 vezes 60, 4 vezes 1. Montando a nossa fração aqui, depois basta fazer a divisão. Quantos quadradinhos devo colorir para obter 4/5 da figura a seguir? Número 9. O ano tem 12 meses. Diga quantos meses há em 1/3 do ano. 1/3 de 12. Transformaremos em fração, faremos a multiplicação 1 vezes 12 e 3 vezes 1. E depois faremos a divisão. 1 vezes 12 vai ser colocado no numerador, 3 vezes 1 no denominador. Divide um pelo outro e descobriremos quantos meses há em 1/3. Assim vocês farão o B e o C. Número 10. Uma partida de basquete é dividida em 4 períodos de 10 minutos cada uma. Se um jogador faz uma cesta faltando metade do tempo do último período, responda: que fração do tempo total falta para terminar o jogo? Se cada partida tem 10 minutos e são 4 períodos, significa que o total são 40 minutos de jogo e cada pedacinho equivale a 10 minutos. A pergunta é: se um jogador faz uma cesta faltando metade do tempo do último período, o último período equivale a 10 minutos. Se é metade do tempo, qual é a metade de 10? A metade de 10 é 5. Nossa fração será 5 sobre 40, porque o total é 40 minutos. Letra B. Faltam quantos minutos para terminar o jogo? Vamos pensar um pouquinho. Número 11. A qual fração de uma figura corresponde à metade da metade dessa figura? Tenho aqui a minha figura. A metade da minha figura seria exatamente isso. E a metade da metade? Nós temos aqui esta metade, eu quero a metade da metade. Vou dividir a metade mais ou menos. Que fração corresponde a um pedacinho desse? 12. Escreva a fração que representa 3 dias de uma semana, 7 horas em um dia, 17 dias em um mês de 30 dias, 4 meses em um ano. Pensando, analisando e resolvendo. Qualquer dúvida, vocês me procuram no nosso grupo de WhatsApp. Um abraço a todos.